A que horas foi Cristo crucificado? De acordo com o evangelista Marcos, no capítulo 15, versículo 25, era cerca da 3ª hora quando crucificaram a Jesus. Mas João 19:14 parece sugerir o contrário, pois de acordo com o evangelista João, era cerca da 6ª hora e Jesus ainda estava perante Pilatos para somente depois ser condenado e crucificado. Alguns céticos e críticos veem nestas duas passagens argumentos suficientes para alegarem que a Bíblia está em gritante contradição. Será isso verdade? Isto é o que veremos neste vídeo, no vídeo que estaremos gravando neste momento. Eu sou Elias Soares, você está no canal PR Elias Soares Oficial. Você é muito bem-vindo e quero aproveitar para convidá-lo a compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu comentário, o seu like, fazer a sua inscrição, ou seja, inscrever-se, dando aquele seu joinha, acionando as notificações para que você possa receber de primeira mão os nossos vídeos. E muito mais, deixe também a sua sugestão de vídeo. E quero convidá-lo ainda para visitar a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br www.livrariadopastorelias.com.br. Neste momento, eu quero convidar a você para fazermos a leitura dos dois textos bíblicos que acabamos de apresentar e ver o que é que os dois evangelistas relatam, cada um no seu respectivo evangelho, que, a bem da verdade, o evangelho é do Senhor Jesus, escrito por Marcos e escrito por João, o evangelista. Vem comigo, vamos fazer a primeira leitura em Marcos capítulo 15, versículo de número 25. Assim está escrito: e era a hora 3ª, e o crucificaram. E era a hora 3ª, e o crucificaram. Já o evangelista João, no capítulo 19, conforme apresentamos, versículo de número 14, diz o seguinte: e era a preparação da Páscoa, e quase a hora 6ª. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Ora, de acordo com o que nós acabamos de ler, o relato do evangelista João, Jesus ainda está sendo julgado. A grande pergunta é: como Jesus poderia, na 3ª hora do dia, estar na cruz e, ao mesmo tempo, à 6ª hora, estar diante de Pilatos para ser julgado, condenado e só depois ser crucificado? Então veja que os céticos e os críticos veem nestas duas passagens uma contradição gritante. Eu repito, como Jesus poderia estar crucificado à 3ª hora e à 6ª hora estar diante de Pilatos sendo julgado para somente depois ser crucificado? A pergunta é: a que horas foi Cristo crucificado? À 3ª hora do dia? Ou a numa hora completamente diferente, como parece sugerir o evangelista João? Como harmonizar esta aparente contradição? E por que dizemos aparente contradição? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus não se contradiz. Um dos atributos de Deus é a onisciência e a imutabilidade. Visto que ele é imutável, ele não muda. E também ele é onisciente, ele conhece tudo, e também presciente, conhece todas as coisas com antecedência. Como é que ele poderia
escrever uma obra cheia de contradições. Logo, esta aqui é uma contradição apenas na aparência e não uma contradição de verdade de fato. E é isso que tentaremos demonstrar através da reflexão do estudo que nós estaremos fazendo. Então vamos para a harmonia desta aparente contradição. Bom, de acordo com a regra da hermenêutica, a Bíblia ela deve ser interpretada a partir de três perspectivas. Primeira perspectiva, a perspectiva gramatical. A segunda, histórica. E a terceira, a teológica. Fazendo uso, então, da perspectiva histórica, que estão contemplados vários fatores dentro desta perspectiva histórica, como, por exemplo, usos e costumes, cultura e a própria história, nós vamos fazer uso dos costumes romanos e dos costumes judaicos acerca da computação do tempo, acerca do cômputo do tempo, a cronologia que cada uma destas duas culturas, destas duas civilizações, usavam para poder marcar o tempo. Bom, em primeiro lugar, é importante salientar que do ponto de vista judaico, havia 2 dias. O primeiro dia era conhecido como dia civil. E o dia civil, ele era composto de 24 horas, que tinha início com o pôr do sol de um dia e finalizava com o pôr do sol do outro dia. Portanto, perfazendo um total de 24 horas. Já o segundo dia, que era conhecido como dia natural, ele se iniciava com o nascer do sol e terminava com o pôr do sol, perfazendo um total de 12 horas. E estas 12 horas, elas eram divididas em frações de horas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª e 1/10 hora. Formando no total, então, 12 horas. Do nascer do sol até o pôr do sol. É bom que tenhamos isso em mente. E já a parte escura do dia? A parte escura do dia, ela era dividida em 4 vigílias. Primeira, segunda, terceira e quarta vigília. A primeira vigília tinha início com o pôr do sol, que, usando o número arredondado, seria mais ou menos às 6 horas da tarde. E ela tinha uma duração de 3 horas e, portanto, ia até às 9 da noite. A segunda vigília começava às 9 da noite e ia até a meia-noite. E a terceira vigília tinha início à meia-noite, ou seja, às 24 horas, e ia até às 3 horas da madrugada. E a quarta vigília tinha início às 3 horas da manhã e findava às 6 horas da manhã, quando então tinha início o dia natural. Mas os romanos tinham um modo de computar o seu tempo totalmente diferente dos judeus. Os romanos computavam o tempo como nós, ocidentais, também computamos. Quando é que começa o dia para nós? Começa às 0 horas, e não com o nascer do sol. Portanto, à meia-noite, às 0 horas, começa o dia. E o dia para nós é a primeira, segunda, terceira hora. A gente conta 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4, 5, 6, 7, e assim vamos computando até as 24 horas. E era justamente desta maneira que os romanos também computavam o tempo. Agora, o que precisamos descobrir é que tipo de calendário Marcos está usando para fazer referência a esta passagem e que calendário, que cronologia João, o evangelista, está usando também para fazer alusão a esta passagem do capítulo 19, versículo 14. Como podemos ver, Marcos, ele está fazendo uso do calendário judaico. E o calendário judaico, ele começa, o dia natural, começa com o nascer do sol. Se ele começa com o nascer do sol, vamos aqui trazer para a nossa realidade. O nascer do sol começa às 6 da manhã. Então, das 6 às 7, primeira hora, das 7 às 8, segunda hora,
e das 8 às 9 é a terceira hora, porque a terceira hora dos judeus corresponde realmente às 9 horas da manhã para nós. Assim como a sexta hora para nós é meio-dia, e a nona hora para nós seria 3 horas da tarde, e a duodécima hora significa para nós as 18 horas ou 6 horas já da tarde, já para iniciar a noite. Então, quando Marcos, o evangelista, diz que Jesus já estava na cruz na terceira hora do dia, isso para nós significa que ele estava na cruz às 9 horas da manhã. E é importante salientarmos que o tribunal romano, ele iniciava a sua audiência na primeira hora do dia, que é justamente a primeira hora do dia para os judeus, que significa às 6 horas da manhã para nós. Então, a partir das 6 horas da manhã, abria então as sessões no tribunal, a audiência no tribunal. E vale salientar que Jesus ele foi julgado primeiro por Pilatos, das 6 às 7 da manhã. O segundo julgamento pelo qual ele passou foi por Herodes, porque Herodes ele tinha o desejo de ver Jesus, ver as suas maravilhas, os seus milagres. E então ele é remetido para Herodes das 7 às 8 da manhã. Herodes, então, depois de havê-lo examinado, ele remete Jesus de volta para Pilatos, que então começa um segundo julgamento por Pilatos, que a bem da verdade já era o terceiro julgamento romano, que Jesus estava sendo submetido. Das 8 da manhã até as 9, ele passa pelo terceiro julgamento, ele é humilhado, açoitado, porque havia os açoites preliminares, porque a pessoa que estava para ser crucificada, o réu, antes de ser crucificado, ele passava por açoites preliminares, que não era uma condenação em si, mas era um açoite preliminar, com o azorrague, e isso era aplicado pelos soldados romanos. E então, dentro de 1 hora, ele é julgado, ele é açoitado e ele é crucificado. Portanto, a sua crucificação, seguindo esta cronologia do modo de computar o tempo pelos judeus, Jesus então é crucificado às 9 da manhã, de acordo com o nosso calendário, e a terceira hora do dia, de acordo com o calendário judaico, que Jesus está sendo julgado no dia natural. Mas agora resta saber como é que João, o evangelista, aplica o seu texto. Ele submete esse texto a que tipo de calendário? É importante salientar que quando João, o evangelista, ele diz que Jesus estava ainda perante Pilatos à sexta hora, isso corresponde justamente à primeira hora do dia, que era a sexta hora para os romanos. Porque o dia para os romanos, lembra-se, começava às 0 horas. Das 0 horas, aí você tinha 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas e 6 horas da manhã, quando começava a primeira hora para os judeus. Portanto, João está fazendo alusão a essa sexta hora, nesta passagem, a primeira hora para os judeus e a sexta hora para os romanos, que era 6 horas da manhã, que coincide com a primeira hora dos judeus. Sendo assim, sendo ele julgado à sexta hora, começando o seu julgamento à sexta hora para os romanos, nós temos da sexta hora até a sétima hora, 1 hora. Da sétima hora até a oitava hora, 2 horas. E da oitava hora até a nona hora, ou seja, 9 da manhã, nós temos, portanto, 3 horas de julgamento, que é justamente o que acontece no cômputo judaico. Porque no cômputo judaico, ele é julgado da primeira até a terceira hora, quando ele é crucificado. E para os romanos, ele é julgado da sexta hora até a nona hora, quando ele é crucificado. Então, da primeira hora para a nona hora para os judeus, 1, 2, 3. Da sexta hora para a nona hora para os romanos,
Sextas, das 6 às 7, uma, das 7 à oitava, 2, e da oitava à nona hora, 3 horas. Portanto, não há nenhuma contradição, porque a sexta hora, quando Jesus está sendo condenado pelo tribunal romano, corresponde justamente à primeira hora do dia para os judeus. E a terceira hora do dia, quando Jesus é crucificado para os judeus, corresponde às 9 horas da manhã, de acordo com o tribunal romano. Sendo assim, está desfeita a aparente contradição. Basta que recorramos, como já dissemos, ao fator cultural, e esta contradição é somente na aparência. Portanto, está aqui biblicamente, culturalmente desfeita esta contradição. E louvado seja Deus pela sua palavra, que permanece para sempre, e o seu nome continua sendo louvado, porque a sua palavra é a verdade. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, ou seja, Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa, porque ela permanece para sempre no céu. E como disse o Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu amigo, se você quiser continuar conosco, eu gostaria de fazer uma rica e maravilhosa promoção para você, caso você queira. Nós temos aqui 4 obras maravilhosas. A primeira é sobre o apóstolo Paulo, é a controvérsia na igreja primitiva, na igreja de Roma e na igreja da Galácia. Esta obra aqui vai falar sobre 7 tipos de fariseus, vai falar sobre o processo de julgamento do apóstolo Paulo, a sua condenação, a sua morte, que uma curiosidade que eu encontrei aqui, que um romano não poderia ser executado dentro da cidade, mas fora da cidade. Então, vai apresentar também um dos direitos que Paulo apresenta, que era o direito do cidadão romano, conhecido como provocatio ad imperio, que era quando um romano, sentindo-se injustiçado num tribunal de instância inferior, ele então apelava para um tribunal de instância superior. Então veja que essa obra aqui é uma obra excelente, e ela tem cerca de 243 páginas. Muito boa essa obra. A segunda obra que eu quero apresentar é o nosso dicionário etimológico de nomes bíblicos. São nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, mitos, cargos eclesiásticos, pedras, animais, altares, a origem, a etimologia, o significado destes nomes, a história dos nomes, a importância de um nome e o que ele representa. Uma obra especial para o seu estudo bíblico. Esta obra tem 408 páginas. Ainda quero apresentar uma obra de David Stern, que é o comentário judaico do Novo Testamento. Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas os seus escritores são judeus. E como judeus, eles estão inseridos dentro de um contexto de uma cultura judaica. E David Stern vai apresentar para nós muitas curiosidades dentro do pensamento rabínico, do pensamento judaico, e com certeza esta obra nos ajudará a entender muitos fatos bíblicos do Novo Testamento. É claro que, como judeu, ele tem uma tendência a procurar fazer algumas interpretações voltadas para a visão judaica, né? Mas, como disse o apóstolo Paulo, examine tudo e retende o que é bom. Eu consegui tirar muito material desta obra. É uma obra que tem cerca de quase 1000 páginas. A bem da verdade, ela tem 930 páginas, 932 páginas. E a quarta obra que eu quero apresentar é todos os personagens da Bíblia de A a Z. Você que quer conhecer a biografia, a vida dos personagens, esta é uma obra excelente. Porque estudar os personagens da Bíblia também é estudar a Bíblia. Porque existem personagens que cruzam toda a Bíblia, a sua história cruza a Bíblia. E vale salientar que esta obra ela tem 637 páginas, e veja que o formato dela é um formato totalmente diferente. Esse aqui, por exemplo, é 23 por 16, mas esse outro
os personagens de A a Z é um formato bem grande. Veja que esta obra aqui, muitas pessoas vendem só ela por 180. Essa daqui também, o comentário judaico, vende por mais de 100 reais, 180 reais. O meu livro, ele custa 90. Esse daqui eu poderia vender ele por 75 reais, mas você não vai pagar isso. Hoje você vai ter uma grande promoção de todas estas obras. Ó, o livro sobre Paulo, o dicionário etimológico, o comentário judaico, mais todos os personagens da Bíblia de A a Z, sabe por quanto? Por apenas 240 reais. 240 reais. É claro que você vai ter a taxa de correios, mas você pode estar parcelando isso até 3 vezes. Até 3 vezes por apenas 240 reais. Talvez vai ter uma pequena taxa, não sei, quando você for acessar, por exemplo, o nosso site, que é www.livrariadopastorelias.com.br, mas se você quiser já receber esses materiais, você vai ligar para o nosso telefone da livraria, que é o WhatsApp, 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633. Que Deus abençoe a você. Espero ter colaborado de alguma maneira para o seu crescimento espiritual.